E a gente recebe aqui no estúdio do NT Vale a doutora Caroline Masnak, oftalmologista, que vai falar para a gente hoje da saúde dos nossos olhos. Doutora, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente. Eu quero agradecer o convite, sempre trazer informação muito importante, né, para todo mundo. Doutora, a saúde dos olhos é algo extremamente vital para todos nós, né? A partir de que idade a gente começa a já ter um déficit, a gente já começa a sentir aquela diferença, olha, estou com dificuldade para ver de perto, ou de repente de longe. Existe uma idade certa para começar esse déficit? Então vamos lá. A nossa visão é responsável por 80% do nosso contato com o mundo. Então, essas dificuldades visuais, elas podem acontecer pelo envelhecimento, que é o que a gente estava conversando antes, aquela dificuldade de visão de perto, que começa lá por volta dos 40 anos. Quem tem um pouquinho de miopia percebe isso um pouco mais para frente, mas normalmente a gente começa, né, o filho fala assim, olha mamãe, olha aqui, aí você faz assim. Aquele afastamento da visão. Isso começa a partir dos 40 anos, é um processo natural de envelhecimento. Mas é muito importante de lembrar que a criança também tem problemas visuais, né? E muitas vezes elas não queixam, porque elas não sabem como enxergar melhor do que ela está enxergando. Ela vem numa evolução de visão. Ela vem de uma visão ao nascimento de cinzas e percepção de claro e escuro e movimento, para percepção de cores, vermelho, verde e amarelo aos 3 meses, todas as tonalidades de azul a partir dos 3 anos e a visão similar ao do adulto por volta dos 7, 8 anos. Então você vê como é um processo em andamento. O maior tesouro que a gente tem é a prevenção. Para o oftalmologista é o acompanhamento de prevenção. Quando que a gente começa isso? O ideal é o nascimento. Nos primeiros 2 anos de vida a gente faz o acompanhamento semestral, depois vai para anual. E o adulto também entra nesse esquema anual, a não ser que ele tenha alguma outra doença associada que cause algum outro sintoma, dor no olho, ou que tenha uma pressão ocular elevada que precisa de um acompanhamento um pouco mais precoce. Doutora, eu queria fazer 2 perguntas numa só. A gente muitas vezes vê crianças já desde pequenas usando óculos. Isso é genético? É uma malformação? Algo nesse sentido? E quais são as principais doenças que podem levar alguém à cegueira? E como é que a gente pode prevenir isso? Então eu vou começar na primeira parte, tá? O uso do óculos. Nós estamos entrando em uma epidemia de miopia. Isso por conta das crianças usarem telas muito cedo. Então, o nosso olho não é feito para isso. Lembra que eu falei da evolução da visão? O ideal das telas é que elas sejam introduzidas depois do 6º para o 7º ano, que é quando essa criança terminou toda a formação da visão. Então, cada vez mais as crianças nascem com o celular na mão, porque acaba virando uma chupeta eletrônica para os pais, eu sempre brinco. A criança está chorando, tá, eu preciso fazer as coisas. Dá o celular porque ela fica quietinha. Mas quando eu faço isso, eu tiro todo o estímulo do ambiente dela. Então, eu atraso esse desenvolvimento, eu faço com que esse olho cresça muito mais rápido do que ele deveria e ela desenvolve a miopia. Existem crianças que vão ter graus no óculos por conta da história familiar. Sim, a miopia é uma das doenças que tem histórico genético, como a hipermetropia e como o astigmatismo, que são os 3 tipos de graus que a gente consegue corrigir nos óculos. Sobre a parte de cegueira, nós temos 2 tipos de cegueira. Nós temos as cegueiras que são reversíveis e as cegueiras que são irreversíveis. Quando a gente fala em doença de cegueira reversível, a mais comum é a falta de óculos. A segunda é a catarata, que pode ser operada. E existem as causas que são irreversíveis. A principal hoje em dia é o glaucoma. O glaucoma é uma doença que cursa em alguns pacientes com a pressão alta no olho, mas o glaucoma não é a pressão alta no olho, é uma doença no nervo do olho. O nosso nervo é como se fosse o fio da televisão. Ele liga a tomada onde tem energia na tela. Então, ele liga o nosso olho no nosso cérebro. Se esse fio é cortado, se ele para de funcionar, a gente para de enxergar. E hoje é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Associada a isso, a causas irreversíveis, vem trauma, diabetes, que é uma doença muito comum e ele gera cegueira irreversível. Doutora, muitas vezes os problemas de visão, eles acabam não apresentando sintomas tão claros para a gente, né? Quais deles a gente precisa passar a perceber e olhar com mais atenção de que aquilo ali realmente pode ser um problema um pouco mais sério? As queixas, normalmente as queixas que a gente tem de visão, é um embaçamento, uma visão um pouco mais difícil, eu tenho dificuldade de foco, elas estão relacionadas a uma alteração do grau do seu olho, a necessidade do óculos. A grande maioria das doenças oculares, elas são silenciosas, ou seja, elas não dão sintomas em quadros iniciais. A gente só vai perceber alterações quando elas estão muito avançadas. Por exemplo, o mais comum é a catarata.
Quando é que eu percebo que eu tenho catarata? Quando eu já não consigo fazer o foco das coisas que eu fazia anteriormente. Ou quando eu começo a perceber que as coisas estão embaçadas, ou o mundo está ficando amarelado. Ou o mais comum de acontecer quando a gente tem muitos velhinhos que não cuidaram é queda. Porque ele perde a percepção do contraste. O que é o contraste? A capacidade que a gente tem de perceber diferentes alturas. Por exemplo, um degrauzinho no chão ou um tapetinho. Então ele começa a não perceber desníveis na calçada e tropeça e cai. E às vezes uma cirurgia oftalmológica em que a gente faz um tratamento dessa catarata, tira essa catarata, coloca uma lente para corrigir essa visão, que é uma cirurgia que faz hoje em dia. Eu não gosto de usar o termo cirurgia simples, porque a curva de aprendizado para o cirurgião é enorme, é uma cirurgia extremamente delicada, mas o paciente entende como simples porque é uma cirurgia rápida. Leva em torno de 7 a 10 minutos e a recuperação é muito boa. E hoje é a cirurgia mais feita no mundo, ela é segura. Então, você evita uma fratura, por exemplo, de um fêmur, porque a pessoa passa a enxergar melhor. Você evita um atropelamento, um acidente de uma queda de uma escada por conta da baixa visão. Uma outra doença que a gente tem muito em voga, que é o glaucoma só dá alteração no nosso campo de visão quando ele está muito avançado. E ele não tem, lembra que eu falei que ele é irreversível? Sim. Toda lesão que eu tenho, eu não consigo voltar atrás, diferente da catarata. Então, o glaucoma, o que ele faz? Ele diminui o nosso campo de visão, a nossa quantidade de visão. O problema nosso é que a gente foca na nossa visão central. Eu sempre estou olhando para você, como você olha para mim, você consegue perceber as coisas que estão ao meu lado, mas sem o foco. Então, a gente não está sempre medindo esse campo de visão, ele vai se reduzindo ao longo do tempo. Eu só começo a perceber quando eu começo a tropeçar. Ou quando eu estou na porta, eu não consigo ver o passante de um ambiente para o outro, se tem um degrauzinho não, eu começo a mapear. Então, a gente tem até um sinal que é muito característico do paciente glaucomatoso avançado que entra no consultório, que é quando ele vai entrar na porta, ele levanta, ele dá a gente fala que é o passo do gigante, porque ele não está conseguindo enxergar a periferia inferior da visão dele. E aí, esses casos, a gente não consegue voltar ao que era antes da visão, a gente tenta estacionar a doença. E como é que se controla isso? A maioria dos pacientes controla com colírios, né? Não sei se você sabe, mas a Aparecida aqui é o centro de referência de glaucoma do Vale do Paraíba. Então, os pacientes fazem acompanhamento do glaucoma lá trimestral, passam na avaliação médica e recebem os seus colírios. A grande maioria dos pacientes resolve com o uso de gotinhas. Existem opções quando esses não são adequados, não conseguem controlar essa pressão do olho adequadamente ou a progressão da doença, o laser e as cirurgias. A gente pode estar diante de uma geração que vai ter problema problema ocular, né? Mais cedo do que as gerações anteriores? Já estamos, tá? Nós não vamos, nós já estamos. A gente tem uma perspectiva da OMS que em 2050 mais de metade da população vai ser míope. Essa introdução, quanto mais precoce é da tela, maior o meu estímulo de crescimento para esse olho. Então, maiores os meus danos para esse sistema ao longo do tempo. E aí eu queria falar que não é só o olho que sofre, né? É o cérebro da criança também. Então, quando eu tenho telas precoces, principalmente antes dos 5 anos de idade, eu atrapalho a formação de uma área do cérebro chamada substância branca, que ela é responsável pela nossa compreensão, por entender o que a gente está lendo ou o que a gente está sendo ensinado. Quando eu não tenho a formação dessa substância branca adequada até os 5 anos de idade, que é o que o celular inibe, eu tenho um déficit de aprendizado para o resto da vida. Isso não é corrigível depois, porque eu não consigo desenvolver isso posterior aos 5 anos. Outro problema, essas crianças que têm tempo de tela antes dos 5 anos ou até depois, nós também, nós aumentamos a dopamina pela mudança de cor, de tela, de aquele hábito de só, né, passar a imagem para cima. A dopamina, ele é um neurotransmissor, é um comunicador do nosso cérebro, que está relacionado aos vícios. Então, crianças que têm um estímulo de dopamina muito grande no início da sua formação, elas têm uma alteração do funcionamento desse cérebro. Então, são crianças que têm uma propensão maior a distúrbios de humor, então depressão, suicídio eventualmente. Crianças que têm uma predisposição maior a vícios. Quando eu já deixo esse cérebro viciado nessa dopamina, eu não consigo mudar essa formação, essa informação posterior. Aquele cérebro está formado daquele jeito. Então, os nossos vícios, os nossos riscos de problemas mais para frente aumentam muito. Doutor, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente. A gente sabe que algumas coisas, né, a tecnologia, ela traz algumas coisas para a gente que, infelizmente, são irreversíveis. A gente não volta mais, né? Mas como é bom a gente ter
profissionais que vêm aqui para dizer para a gente, olha, faz assim que você vai ter mais qualidade de vida. Isso mesmo. Então, cuidem dos seus pequenos, cuidem dos tempos de celular. Os menorzinhos, se puderem, não dá. Quem está tendo neném agora, não deem o celular, não faz falta. Todos nós crescemos sem, não é isso? Sim. Brincamos, crescemos e estamos aqui. Então, a nossa preocupação é com essa geração que vem agora. A gente já pegou muita alteração da turma que pegou o início da pandemia, porque aquele período não teve jeito. Então, atraso de fala, como eu falei, atraso motor e tudo mais. Mas agora a gente tem essa possibilidade de mudar, porque nós não estamos mais enclausurados. Então, Sim. vamos mudar esse ciclo, usando a tecnologia a nosso favor no que a gente Sem precisa, dúvida. mas controlando onde a gente não precisa. Doutora, obrigado, viu? Eu que agradeço. Sucesso. Para todos nós.